Imagina o seguinte cenário. Um autor passa anos construindo uma reputação assim inabalável, escrevendo sobre palhaços assassinos em bueiros, hotéis isolados na neve que enlouquecem as pessoas, adolescentes com poderes telecinéticos banhados em sangue. Ele constrói um império real, ganha rios de dinheiro e vira o mestre absoluto do terror. Uhum. O rei do gênero, né? Exato. E aí, qual é o próximo passo lógico na carreira de alguém assim? Escrever uma história sobre um contador fazendo declaração de imposto de renda para guardas dentro de uma prisão nos anos 40. É uma quebra de expectativa brutal. O público estava, condicionado a procurar um monstro debaixo da cama. E, de repente, ele entrega um drama humano super longo, arrastado, onde o terror não tem presas ou garras. O terror veste o uniforme do diretor do presídio. E essa premissa inusitada é exatamente o ponto de partida da nossa imersão profunda de hoje. A nossa missão aqui é explorar como o Stephen King conseguiu fazer essa transição maluca e dominar a arte da empatia em dramas prisionais. A gente vai focar em duas obras gigantescas, que são Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Sim, e para guiar essa nossa conversa, a gente tem duas fontes riquíssimas em mãos. A primeira é uma dissertação de mestrado muito detalhada lá da Universidade Federal do Paraná. Foi defendido em 2016 pela Isadora Bortoluzzi Massa. E ela desseca os desafios absurdos de traduzir a voz dos personagens na coletânea Quatro Estações. Que é onde está o conto do Um Sonho de Liberdade, né? E a nossa segunda fonte é um material investigativo de bastidores muito legal, documentado pelo canal Pipoca Salgada, que mostra como a narrativa do King precisou ser transformada em ilusões de ótica no set de A Espera de um Milagre. Exatamente. O nosso foco não é só listar o que acontece nas histórias, mas entender as engrenagens, sabe? Como a escolha cirúrgica de uma única palavra em inglês, ou o dilema de adaptar isso para o português, consegue arrancar tanta empatia de quem consome a obra, ou até um truque de câmera num set de filmagem. Certo, vamos desvendar isso. Acho que a gente pode começar voltando lá no início da carreira do King. O que leva um cara que estava dominando o mercado de sustos a querer mudar de rota tão drasticamente no início dos anos 80? Então, a pesquisa da UFPR traz um contexto biográfico que explica muito dessa motivação. É uma realidade bem anterior àquela riqueza toda dele. Antes de ser esse magnata literário, ele trabalhava numa lavanderia industrial pesada para tentar sustentar a família. Eles moravam de aluguel num trailer. Caramba, lavanderia industrial. É uma vida bem dura. Muito dura. E o primeiro grande sucesso dele, Carrie, a Estranha, literalmente foi resgatado do lixo. Ele tinha jogado o manuscrito fora, ele estava tomado pela frustração e insegurança, achou que a história não era boa. Nossa. Foi a esposa dele, a Tabitha, quem tirou os papéis amassados do cesto e insistiu para que ele continuasse. É o tipo de origem que molda a visão de mundo de qualquer artista, né? Mostra um convívio muito direto com a exaustão da classe trabalhadora, com aquele desespero financeiro. Mas mesmo sabendo desse histórico, a decisão de lançar a coletânea Quatro Estações, em 82, parece um risco tremendo. Com certeza. Porque, pelo que as fontes mostram, ele já tinha lançado clássicos do terror puro como O Iluminado e A Dança da Morte. Por que arriscar a marca dele publicando um livro onde 3 das 4 histórias não têm um único elemento sobrenatural? O que é fascinante aqui é que o principal motor dessa decisão foi uma necessidade de afirmação literária. Ele estava sendo encurralado pela crítica da época, sabe? Chamavam ele de, fabricante de sustos comerciais, um autor sem profundidade. Subestimavam o talento dele. Uhum. Então, a antologia Quatro Estações foi publicada com a intenção explícita de provar que ele era um observador afiado da condição humana. Ele queria dissecar o sofrimento sem precisar de vampiros como muleta. A prisão, na literatura dele, atua de um jeito muito parecido com a casa assombrada clássica. Como um ambiente de confinamento, né? Exato. Confinamento absoluto, opressivo, não tem rota de fuga. Os personagens são forçados a confrontar os piores demônios. A diferença em Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, que é a história da primavera, simbolizando a esperança, é que o demônio é a corrupção do sistema e a passagem do tempo. Acompanhar o Andy Dufresne, que é aquele banqueiro inocente condenado à prisão perpétua lutando contra o tempo, é muito angustiante.
Mas aí entra a minha grande dúvida técnica sobre o livro. Como é que se mantém um leitor vidrado numa trama de décadas, dentro daquele mesmo concreto cinza, sem ameaças pulando das sombras? A ferramenta que sustenta tudo isso é a arquitetura dos diálogos. No livro sobre a escrita, o King é bem categórico. Ele fala que diálogo não é só um caminhão de entregas de informação. O que o personagem fala é um reflexo involuntário da identidade dele. E na dissertação sobre a tradução, isso fica muito evidente. O material destaca que a voz do Andy no original em inglês é extremamente peculiar, né? Como King usa isso para construir a personalidade dele nesse ambiente inóspito? A genialidade está na dissonância. A prisão de Shawshank é violenta, tem um linguajar cru. O narrador, o Red, é um cara astuto, mas a forma de se expressar é totalmente moldada pelo cárcer. Ele usa jargões de prisão, ele chama a cadeia de Stone Hotel, tipo um hotel de pedra, e os presos perpétuos de Long Timers. A sintaxe do Red comprova que o ambiente engoliu ele. Sim, ele pertence àquele mundo. Já o Enzi mantém um laconismo e uma tranquilidade que beiram o delírio. A pesquisa analisa uma cena brutal, onde o Enzi é encurralado pelo Boggs Diamond, um detento perigosíssimo que ameaça ele com uma lâmina. E o Boggs deve estar cheio daquelas gírias pesadas. Cheios de gírias sujas, promessas de violência, e a reação do Enzi não tem pânico nenhum. Ele não implora, ele responde usando um vocabulário estritamente formal. Espera, a reação dele, uma faca no pescoço, é ser formal no meio do corredor? Literalmente isso. Ele avisa o Boggs que uma lesão cerebral súbita pode desencadear o que ele chama de bite reflex, o reflexo de morder. Ele usa um tom clínico, professoral, totalmente alheio ao terror. Nossa, ele ameaça de volta com aula de biologia. E essa escolha de palavras tem um propósito de caracterização fortíssimo. Mostra para o leitor que a mente do Andy se recusa a habitar Shawshank. A erudição funciona como um escudo invisível que a degradação da prisão não consegue furar. Pensando por esse lado, a voz de um personagem funciona como a impressão digital de uma pessoa. Adorei a analogia. Pois é, se você altera o padrão dos sulcos dessa impressão digital, ou seja, se você muda o nível de formalidade ou as palavras, a identidade muda completamente para quem está lendo. O que nos leva ao grande labirinto da tese da UFPR. O que acontece quando essa impressão digital precisa ser transportada para outro idioma? Aí a gente entra no território super complexo da tradução literária. O estudo analisa o trabalho da tradutora Andréa Costa, nas edições brasileiras ali entre 88 e 2013. O desafio não é só abrir o dicionário, né? Ela precisa balancear a fidelidade ao original com a naturalidade no português. Aqui é que a coisa fica realmente interessante nas descobertas da tese. Tem o exemplo da cena do imposto de renda, quando Andy ajuda o guarda Hadley. No original, o Andy fala que o dinheiro do guarda vai acabar nas mãos do Uncle Sam, o tio Sam. Que é a personificação do governo americano. Isso. E na edição brasileira de 2001, a tradutora adaptou isso de forma inteligentíssima para Leão. Ficou algo como placar final, Hadley 35 mil, Leão 0. Mantém o tom irônico e liga direto com o nosso imposto de renda. É uma adaptação cultural perfeita. Se conectarmos isso a um contexto estrutural maior das línguas, a coisa fica ainda mais profunda. Porque no inglês, boa parte do vocabulário do dia a dia tem origem germânica. Então, quando um personagem usa palavras com raiz latina, ele soa logo acadêmico, sofisticado. Ele ganha um tom superior, quase que automático. O Andy profere muitas palavras de raiz latina. Isso cria um contraste imenso com as gírias dos guardas. Só que o português já é uma língua latina. Então esse contraste simplesmente atenua demais. Ah, entendi. Palavras que lá parecem super difíceis aqui são normais. Exato. Palavras como impress ou reflex viram impressionar e reflexo. A gente usa isso toda hora. O muro intelectual que o King ergueu no inglês perde a força. E ainda tem o fato de que o sotaque caipira e as gírias pesadas do Maine não traduzem bem foneticamente para o português sem soar cômico. Nossa, viraria uma caricatura. Total. O resultado final percebido pela pesquisadora é que o Andy do texto brasileiro soa menos distante e superior e muito mais audacioso, casual e desafiador.
Ele parece alguém debochando da autoridade do presídio. Mas espera aí, eu tô um pouco confuso agora. Até que ponto essa adaptação é um erro ou apenas uma evolução necessária da obra? Porque se a tradutora mudou a voz dele e deixou ele mais casual, não falhou na tradução? É um contraponto excelente, e a resposta entra no coração da tradução literária. A métrica de sucesso não é ser literal. Se o tradutor mantivesse a formalidade extrema, inserindo palavras em português super arcaicas, o leitor no Brasil poderia achar o personagem pedante, antipático, sabe? Ah, faz sentido. A gente ia odiar o cara. Uhum. E aí a gente perderia a conexão emocional que faz a história funcionar. Você precisa torcer pelo Andy incondicionalmente. A fidelidade literal é sacrificada justamente para salvar a empatia. É como tocar um solo melancólico de violino numa guitarra elétrica. Você tem que mudar a técnica e os pedais para transmitir a mesma dor, já que o instrumento é outro. Mas mudando de cenário agora. Enquanto a tradução literária lida com a voz textual para criar a realidade do confinamento, uma outra grande obra do King usou recursos visuais e magia pura para evocar essa mesma empatia, certo? Certo. E isso nos leva à espera de um milagre. A mudança de cenário é total. A gente vai para 1935, na Grande Depressão, narrado pelo guarda Paul Edgecombe, numa casa de repouso anos depois. E diferente de Shawshank, aqui o King usa a fantasia abertamente. O material detalha bem a chegada do John Coffey. Ele é aquele homem negro gigantesco que tem um leve atraso mental e morre de medo do escuro. Ele tá lá no corredor da morte acusado injustamente de matar 2 meninas. Um crime que, na verdade, foi cometido pelo sádico Wild Bill Wharton. Mas o sobrenatural aqui funciona como um espelho humano. O Coffey tem um dom milagroso, né? Ele consegue absorver doenças e dores. Ele cura a infecção do Paul e o tumor cerebral da esposa do diretor da prisão, a Melinda. Uhum. É o contraste supremo da obra. O cara que tem a aparência de um gigante assustador para os padrões preconceituosos da época é um poço de bondade, enquanto o homem aparentemente normal, o civilizado, é a verdadeira face do mal. O guarda novato Percy. Esse cara é de embrulhar o estômago. Nossa, demais. Um covarde com conexões políticas. É ele quem sabota a execução do preso Del. A crueldade é chocante. A cena da cadeira elétrica. O procedimento manda molhar a esponja para conduzir a eletricidade para o cérebro rápido, né? Isso, para ser uma morte indolor. Mas o Percy deixa a esponja seca de propósito. Isso causa uma morte agonizante. O preso pega fogo. E essa profundidade dos personagens exigiu não só um roteiro brilhante, mas também escolhas de bastidores fascinantes para ganhar vida nas telas. Então, sobre esses bastidores. O Pepoca Salgada conta que, para passar essa sensação física do tamanho do Coffey sem usar descrições de livro, o diretor teve que suar, porque o ator, o Michael Clarke Duncan, não era tão mais alto que os outros atores. O David Morse, que fazia o guarda Brutus, tinha quase a mesma altura dele. A construção da ilusão visual não podia ser feita com telas verdes. Eles usaram truques práticos mesmo. Esconderam ele em caixas. Sim, o Duncan ficava em cima de caixas ou estrados, e o Tom Hanks, que fazia o Paul, atuava dentro de buracos cavados no chão do cenário. Sério que eles cavaram o chão? Que loucura. Uhum. Eles também fizeram réplicas menores das camas e até da cadeira elétrica. Quando Duncan sentava nessa cadeira reduzida, parecia que ele era um ser mitológico de tom gigante. Engano cérebro total. Mas o que eu achei mais divertido foi o astro roedor, o Sr. Jingles. Foram necessários 15 ratinhos diferentes para gravar o filme. Sim, e cada um treinado por mais de um mês. Para a cena em que o rato empurra aquele carretel pequeno, eles usaram uma linha de pesca invisível e colocaram o odor da comida favorita dele no objeto. Então o rato só estava correndo atrás do cheiro da comida enquanto alguém puxava o carretel. Genial. O cinema prático é maravilhoso. Mas tem um detalhe da visita do próprio Stephen King ao set que me chocou. A experiência na cadeira elétrica? Sim. Ele pediu para ser amarrado na verdadeira cadeira elétrica do set, a Olds Park, só para sentir a experiência de estar ali. Só que foi tão perturbador que ele pediu para ser solto quase imediatamente, né? Ele sentiu o terror real daquele confinamento de couro e madeira. Imagina o desespero.
O mestre do terror não aguentou o terror da realidade. E tem também o Acordo de Cavalheiros do Tom Hanks. Ele só aceitou o papel do guarda porque sentia que devia uma pro diretor, o Frank Darabont. Pois é. O Darabont queria muito o Hanks para ser o Andy Dufresne em Um Sonho de Liberdade anos antes, mas o Hanks recusou para poder filmar Forrest Gump. Então ele quis compensar. Deu muito certo no fim. Esses detalhes práticos da produção do filme, somados àquele esforço colossal da tradução literária que a gente discutiu antes, revelam o imenso trabalho que é materializar a visão crua e humana do King. Com certeza. Se a gente for sintetizar as duas histórias, seja calibrando ali o grau de formalidade nas respostas do Andy para o português, ou construindo móveis em miniatura para fazer o Coffey parecer um ser celestial, o brilhantismo do Stephen King nesses dramas está aí. Ele cria uma empatia imensa no meio do absoluto inferno humano. É um atalho emocional blindado. E isso deixa uma reflexão muito provocativa para quem está escutando a gente ruminar depois que esse programa acabar. Pensa só nisso. Em Um Sonho de Liberdade, o King mostra que humanos comuns, através de pura resiliência e planejamento, conseguem vencer um sistema corrupto de forma realista. É algo otimista. O Andy vence na inteligência humana mesmo. Exato. Mas em A Espera de um Milagre, a maldade humana, representada pelo Pierce e pelo Wild Bill, é retratada como algo tão absoluto e tão sádico que o único ser capaz de trazer verdadeira justiça e cura para aquele lugar é alguém com poderes mágicos e divinos. E mesmo ele acaba sendo destruído por essa sociedade apodrecida. É aí que tá. Isso levanta uma questão importantíssima para pensar. Será que, ao adicionar o sobrenatural nas suas histórias mais dramáticas e emocionantes, o mestre do terror está, na verdade, revelando uma visão muito mais pessimista e sombria sobre a natureza humana do que quando ele escreve tramas estritamente realistas? Fica o questionamento. É um belo soco no estômago para encerrar nossa imersão de hoje. Total. Os piores monstros não precisam de mágica. Eles já têm as chaves das nossas celas.